Boa tarde, turminha da alegria, tudo bem com vocês? Olha lá, hoje é quinta-feira, dia 10 de setembro. E aí, como vocês estão? Como está a semana? Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Tá dando para fazer as atividades bem? Bom, espero que sim. Qualquer coisa, se surgir alguma dúvida, vocês sabem, é só vir falar com a Pro, que a Pro vai ajudar vocês, tá bom, turminha? Bom, a gente ainda tá falando, né, sobre a independência do Brasil, sobre a Semana da Pátria, como ela é importante, tudo isso. Hoje a gente também vai continuar falando isso, mas a gente vai falar sobre um quadro muito importante, que foi o quadro que foi pintado, que mostra aquela cena do Ipiranga, tá? De quando Dom Pedro falou independência ou morte. Então, hoje na nossa atividade, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre isso e também o livro de matemática, tá bom? Então, é isso, turminha. Vamos lá fazer essa atividade logo? E aí, turminha, vamos então para a atividade de hoje? Hoje, como já foi dito, é quinta-feira e nós vamos fazer essa folhinha aqui, ó. Aqui tá escrito atividade do dia 10 de setembro, que é do livro de matemática também, a página 90. Mas a gente vai começar pela folhinha, ok? Então, lembra que a gente estava falando sobre a Semana da Pátria, a gente estava falando sobre esse 7 de setembro, que foi a independência do Brasil. Então, a gente vai continuar ainda falando um pouquinho sobre isso. Aqui, turminha, a gente vai ter meio que algumas perguntas sobre esse dia. Então, aqui fala assim, ó. Marque com um X a resposta certa. Então, a nossa pátria chama-se. E aí, como que chama a nossa pátria? O nosso país? Ele chama Brasil, chama Portugal ou chama São Paulo? E aí? Vou ter que descobrir e colocar um X, ok? A nossa pátria, como que ela se chama? Depois, aqui, fala assim, ó. A independência do Brasil foi proclamada no dia... E aí, quando que foi proclamado? Quando que foi dito? Quando foi concretizado que seria a independência do Brasil que a gente está comemorando, que afinal foi segunda-feira. E aí, foi dia 17 de novembro? Foi dia 21 de abril ou foi dia 7 de setembro? Eu vou ver e vou marcar o correto, ok? Depois C. Quem proclamou a independência do Brasil? E aí, quem foi que proclamou, que veio para cá, que no caso viu que o Brasil poderia se tornar independente de Portugal, que foi lá nas margens do rio Ipiranga e gritou? Quem que é? Será que foi Pedro Álvares Cabral? Foi Dom Pedro I ou foi Dom Manuel? E aí, vou descobrir e marcar um X. Depois disso, eu tenho a parte de baixo que fala assim, ó. Pinte a faixa que contém a frase que Dom Pedro I exclamou quando proclamou a independência do Brasil. Então, olha lá, aqui a gente tem aquela imagem daquele dia, né? Com um quadro que é pintado referente à independência do Brasil. E aí, o que será que ele gritou? Ele gritou independência ou morte, ou viva a pátria, ou os brasileiros estão independentes. Você vai achar a frase que ele gritou e você vai pintar, ok? Depois de pintar essa frase, nós podemos virar a nossa página. Aqui nós temos alguma coisa falando também sobre a nossa pátria, sobre essa Semana da Pátria, sobre o dia 7 de setembro. Vamos ver. Aqui em cima fala assim, ó. A cena do grito do Ipiranga foi retratada, por um artista. Vamos colocar as letras nos locais indicados para descobrir o seu nome. Então, aquela imagem que a Pro falou para vocês foi um pintor que fez, tá? Fez um quadro, ele retratou aquele momento que aconteceu há muito tempo. Aqui a gente tem as letras e a gente vai encaixar elas nos quadradinhos e a gente vai descobrir o nome desse pintor, tá bom? Quando terminar aqui, você lê o nome, aí você vai descobrir quem que é. Assim, a gente pode ir para a parte de baixo, que fala assim, ó, que Dom Pedro compôs um hino muito famoso, colocando as iniciais de cada figura nos quadradinhos, você verá o nome dele. Então, aqui, ó, vou colocar as iniciais e vou descobrir
Qual que é esse nome desse hino que o Dom Pedro compôs? Ele mesmo fez o hino, tá bom, turminha? Depois eu posso pintar bem bonitas imagens, o Cebolinha não, o Cascão, a Mônica, algumas imagens e também o retrato da independência, tá bom? A partir disso, eu vou pegar o meu livro de matemática e vou na página 90. Olha como faz o 90, turminha. É o 9 e o 0, isso mesmo. Vamos na página 90 que eu vou ter algumas situações, problemas para resolver. Então, olha lá. Aqui começa na número 3, porque a outra a gente já fez, tá bom? Então, vai estar escrito assim, ó. Vou pegar meu lápis para acompanhar, que fica mais fácil. Quando começou o segundo tempo de um jogo de futebol, o camisa rosa estava ganhando do camisa preta por 5-2, mas o camisa preta reagiu e marcou 4 gols e só tomou 1 gol. Então, olha lá, turminha, antes, quer dizer, o camisa rosa, né, ele estava ganhando do camisa preta. Só que aí o camisa preta reagiu. Ele falou: não vou deixar assim, não, né? E ele marcou 4 gols e só tomou 1 do camisa rosa. Aí a pergunta é assim, ó: qual foi o placar final do jogo? Então, olha lá. Antes estava como que a gente falou assim, ó, por 5-2. Então, antes estava 5-2. Só que aí teve mais o quê? 4 gols do camisa rosa e... Opa, do camisa rosa não, do camisa preta e 1 gol do camisa rosa. Então, como que ficou esse 5-2? Teve mudança, né? Então, o camisa rosa, que tinha 5, ele ficou com quanto? Quanto será que ele ficou se ele fez só mais 1 gol? E agora, o camisa preta, ele fez 4 gols, mas ele já tinha 2. E aí, quanto que ele ficou? Vou descobrir e vou colocar aqui, ok? Aí eu vou para B. Quantos gols foram marcados no primeiro tempo? Então, turminha, teve o primeiro tempo, que a gente já viu quanto que foi, ó. Tá aí marcado, escrito. E depois teve o segundo tempo. O segundo tempo que foi o que a gente falou que ele reagiu. Então, o primeiro tempo a gente já sabe que é quanto? Já tá escrito, né? 5-a. Isso. E agora, no segundo tempo, eu vou falar quantos que ficou, né? Quanto que foi no segundo tempo, né? Que ele falou da reação. Então, essa reação aqui é o segundo tempo. O total a gente já colocou lá na A. Aí, eu vou para 4. A 4 fala assim, ó, que Pedro e Paulo estavam jogando os dados. Cada um lançava 3 dados. Pedro fez 2, 4 e 5 pontos. Paulo fez 4, 4 e 3 pontos. Então, olha lá, estavam lançando 3 dados. Então, do Pedro foi o que a gente falou e do Paulo foi esse. Aqui embaixo fala assim: desenhe as faces dos dados com os pontos de cada um. Então, aqui eu tenho espaço para desenhar os dados do Pedro e aqui o espaço para desenhar os dados do Paulo. O Pedro, ele teve 3 dados. Então, ó, vou desenhar um dado, que é a primeira face, o outro dado e o outro dado. Aí, quantos pontos que eu vou colocar? Ó, o Pedro, ele fez 2 no primeiro dadinho. Depois, ele fez 4. E depois, ele fez 5. Então, tem que desenhar certinho. Esse foi o do Pedro. Agora, eu vou ver o do Paulo. Lê lá quantos que ele fez e faz o desenho das faces do Paulo. Aí, a B fala assim, ó, que vence o jogo quem faz mais pontos. Quem venceu? E aí, vou ter que ver quanto que deu. Quantos que deu os pontos do Paulo? Quantos que deu os pontos do Pedro? E aí, eu vou colocar aqui quem que venceu, tá bom? Escrever o nome dessa pessoa que venceu aqui embaixo. E aí, turminha, eu vou ter terminado a minha atividade do livro, que era a página 90, e terminado a folhinha bem bonita. E aí, eu vou ter acabado tudo. É isso! E aí, turminha, deu certo para fazer a atividade de hoje? Além dessa folhinha e do livro de matemática que vocês vão fazer, eu vou deixar também
algumas imagens sobre esse quadro colorido, porque aí vocês vão ver os detalhes que ele tem, que é muito bacana, tá bom, turminha? Então, se ficar alguma dúvida, é só entrar em contato com a Pro. Então, até amanhã, porque nossa semana já tá acabando. Amanhã já é sexta-feira, né? Então, um beijão imenso pra vocês e até amanhã! Dom Pedro I subiu num cavalo